paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer um resumo da Escola Dominical da Assembleia de Deus do Correia. E desta feita falaremos sobre a lição 10, de 6 de setembro de 2020, cujo título é Atravessando a Crise com Perseverança. Antes de começar, vou fazer uma breve oração para que o Senhor nos conduza nessa manhã e logo então partiremos para o texto áureo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor nesta manhã venha nos orientar no sentido de que possamos orientar aqueles que ouvirem e virem, Senhor meu Deus, esta lição, e pedimos que o Senhor tome o primeiro lugar aqui neste lugar e tudo quanto for feito seja feito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Bom, meus irmãos, essa lição de hoje, ela fala sobre atravessando a crise e usa como personagem principal Jó. Esse livro de Jó ele é meio enigmático, né? Tem muitas coisas que as pessoas costumam contestar e até criar um certo ceticismo em cima de determinadas doutrinas e até em cima de determinados ensinos nesse livro. O textuário diz o seguinte: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse com os teus estatutos. Tudo bem, o textuário, apesar de não estar incluso no livro de Jó, está lá em Salmo 119, que é o salmo que fala da palavra de Deus, mas diz o seguinte: foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Na verdade está querendo dizer o quê? Que as aflições que nos são impostas nos faz aprender os estatutos de Deus. Ou seja, quando nós passamos pelas adversidades, nós buscamos, pelo menos deveríamos buscar, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, para que possamos sair segundo as orientações de Deus. A verdade aplicada diz o seguinte: diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor a fim de alcançar a vitória. Tiago 5,11 fala, ele cita o exemplo de Jó e fala da paciência de Jó e fala também da vitória de Jó, depois de toda essas tribulações que ele passou. E o texto de referência diz o seguinte: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, esse episódio aqui, eu sei que tem muita gente que tem muitas dúvidas a respeito disso, nessa reunião, né, que é tratado aqui, essa reunião com os filhos de Deus. Esses filhos de Deus aqui é uma alusão a anjos, não aos filhos de Deus, é uma alusão aos anjos. E isso acontece nas regiões celestiais. E interessante que essa passagem, ela praticamente se repete, que essa passagem que começa aqui no capítulo 1 de Jó, ela praticamente se repete no capítulo 2 também. E interessante que existem alguns fatos que aparecem nas duas intervenções, nas duas reuniões. Por exemplo, a apresentação de Satanás está tanto na Jó 1,6 quanto na passagem de Jó 2,1. A pergunta de Deus está tanto na passagem do capítulo 1 quanto na do capítulo 2. A resposta de Satanás também estão nas duas passagens.
testemunho de Deus sobre Jó também aparece nas duas passagens. Então são passagens são coisas comuns nas duas passagens. Calúnia de Satanás sobre Jó está nas duas passagens. Permissão limitada de Deus está nas duas passagens. Partida de Satanás para testar Jó também está nas duas passagens. Aflições, posses de Jó, servos de Jó também estão nas duas. Efeitos sobre Jó também estão nas duas. Então, existe uma coincidência nessas duas passagens, só muda o alvo, né? Aliás, o alvo como pessoa continua sendo Jó, mas no primeiro capítulo, ele tem uma indicação para a perda dos bens, e depois ele começa numa outra indicação para a aflição, não só da família, como do próprio Jó. Então é o seguinte, nós falando sobre esse Jó, isso aí, esse livro de Jó, provavelmente ele foi escrito entre 1843 e 1703 a.C. Ele não faz menção, em lugar algum, da lei de Moisés, o que significa dizer que ele provavelmente foi escrito antes da lei de Moisés. É um dos livros mais antigos da Bíblia. E tudo indica que esse Jó seja o filho de Isacar, um dos filhos de Jacó, que aparece lá em Gênesis 46, 13, traduzido como Iobe, né? Essa palavra, essa letra I, em hebraico, ela se atrela ao J. Por exemplo, Javé se pronuncia Iavé. Então, como Jó, Ió. Né? Então, tem toda essa dica que pode ser que seja um dos filhos de Jacó. Né? Um dos netos de Jacó, filho de Isacar. Bom, dito isto, nesses episódios, Satanás ele faz algumas, vamos dizer, insinuações, pelo menos duas insinuações. Ele chega para Deus, quando Deus pergunta, tem visto meu servo Jó? Primeiro ele pergunta de onde vem Satanás. Aí Satanás dá ali o primeiro princípio geográfico da terra. Ele diz, venho de rodear a terra, o que significa dizer que Satanás está dizendo aí, olha, a terra é redonda, eu estou rodeando ela. É o primeiro princípio geográfico na Bíblia que traduz a circunferência da terra, melhor dizendo. E é também essa primeira passagem que Satanás é mencionado com o nome de Satanás. Nem lá em Gênesis, na tentação lá, não aparece a palavra Satanás, vai aparecer aí pela primeira vez na Bíblia. Então são pequenos detalhes que aparecem. E nessas insinuações de Satanás, ele diz o seguinte, no versículo 7, né? Não, no 8, no 9, desculpe. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? De balde significa em vão. Satanás está falando para Deus, porventura o Jó teme ao Senhor em vão? Não tem alguma coisa que o Senhor dá para ele ter essa adoração pelo Senhor? Na verdade, Satanás está fazendo uma insinuação de que Deus estaria subornando, vamos dizer assim, a Jó, para que Jó o adorasse. Ele estaria fazendo uma outra insinuação que Deus estava fazendo uma barganha com Jó, que Jó adorasse Deus porque Jó recebia muito de Deus. Na verdade, o texto mesmo vai dizer que ele era o homem mais rico daquela região. Mas isso são insinuações que Satanás faz. E Satanás, em meio a essas insinuações, ele fala para Deus o seguinte, olha só, tira os bens dele, tira os bens de Jó, que você vai ver se ele vai continuar te adorando. Na verdade, quando ele fala isso para Deus, ele está dizendo o seguinte, ninguém
ama mais ao Senhor do que ama a Deus. Mas Jó vai responder isso lá no versículo 21 do capítulo 1. Ele diz: nu nasci, traduzindo, né, o que ele falou, e nu morrerei. Ou seja, tudo aquilo que está entre a data de nascimento e a data de morte, para ele são coisas passageiras. E o próprio Jesus vai confirmar isso lá em Lucas 12, 15, vai dizer o quê? Que a vida do homem não consiste nos bens, na abundância dos bens que ele possui. E Paulo também vai confirmar passagem semelhante a essa na carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 6, do versículo 7 ao 10, que ele diz assim: nada trouxe para este mundo, e manifesto é que nada levarei. Ou seja, tudo que quando nós nascemos não trouxemos nada, e quando morreremos não levaremos nada. Então, na verdade, essas três passagens, elas se coadunam, se completam, nesse sentido de que os bens não são as coisas mais valiosas que existem na vida. Mas Jó sabia disso, mas Satanás não sabia disso e provocou Deus nesse sentido. E Deus faz o seguinte: olha só, já que tu está fazendo isso, Jó não estava na reunião. Ele falou: não, pode ir lá e acabar com os bens. Ele de fato acabou. E se acontecesse com muitos de nós, com uma boa fatia da sociedade, do mundo, digamos assim, de perder todos os bens num dia, e ele era um dos caras mais ricos, né, da época, se vamos chamar, poderia ser o Bill Gates, ou esse agora, o que passou aí para terceiro lugar, no ranking dos mais ricos do mundo. O Jó, no Oriente, ele era o cara. Tinha ali vários rebanhos, 500 juntas de boi. 500 juntas de boi significa 1000 bois puxando aquele arado. Se ele alugasse aí, é como se você estivesse alugando um trator, né, o Jó era muito rico, né? Aquelas juntas de bois, ela funcionava como se fosse um trator. Se o cara tinha 500 juntas de boi, ele tinha 1000 bois que trabalhava como se fossem tratores, né? Mas não era só disso, tinha ovelhas também, tinha tudo quanto é tipo de gado que você pode imaginar, equino, caprino e etc e tal, bovino. Então o cara tinha muitos servos na casa, o cara rico, mas ele perde tudo isso num dia. Aí aquela sustentação feita por Satanás, de que se ele perdesse os bens, foi por terra. Ou seja, aquela sustentação que Satanás fez, de que se tirasse os bens, que Jó amava mais os bens que tinha do que a Deus, essa sustentação de Satanás, essa sugestão, melhor dizendo, foi jogada por terra. Depois, ele faz uma outra sugestão, naquela outra investida, lá no capítulo 2, ele fala: tudo bem. E aí Deus faz as mesmas perguntas: de onde vens? Ele fala a mesma coisa: ó, venho de rodear a terra, entendeu? E investigar. Na verdade, o que Satanás faz é isso: ele rodeia a terra no sentido figurado, investigando pessoas, investigando famílias e até igrejas. Porque, na verdade, o que ele faz é isso, né? Eu digo que Satanás tem os agentes dele, os demônios, que antigamente já anotava numa pranchetinha e levava para ele, né? Ele não é onipresente. Hoje em dia ele manda por WhatsApp, né? Né? Hoje em dia, Satanás, ele acompanha, ele tem milhares de anos, mas ele acompanha a evolução dos tempos. Não pensem vocês que Satanás vai continuar na idade da pedra, não, porque ele vai acompanhar a evolução dos tempos, né? E o texto diz que Deus fala para ele o seguinte: olha só, mas faz isso, mas não faz aquilo. Então Deus dá limitações. Aliás, Satanás, ele é um ser limitado por Deus, tá? Então ele tem, já o grande reformador,
Martinho Lutero falava o seguinte, que Satanás é um cachorro na coleira de Deus, ou seja, ele vai onde Deus onde Deus permite que ele vá. Martinho Lutero falou isso. Aliás, Martinho Lutero tinha umas frases muito bonitas, né? Muito boas, muito eficazes e perspicazes também. Então, ele fala para ele, toca nos bens, mas não toca na vida dele. E, aliás, a passagem que nós temos aqui, já no Novo Testamento, uma passagem de 1 Pedro, que diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme. Ou seja, se nessa carta de Pedro está dizendo que ele ruge como leão, em redor das pessoas, buscando a quem possa tragar. O que você entende sobre isso? Isso também é uma limitação do diabo. Ele não pode tragar a todo mundo. Ele ruge como leão, tenta assustar, buscando a quem possa tragar, mas o texto não diz que ele pode tragar a todo mundo. E tem um conselho para isso. Resistir firme. Aliás, esse conselho é dado pelo Tiago, né, pelo apóstolo Tiago, né, também, que era o líder da igreja em Jerusalém. Ele diz o seguinte, Tiago 4, 7, ele diz o seguinte, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O que significa dizer que esse diabo, ele tem sim um certo poder, mas nós podemos resisti-lo. Então, como eu falei antes, ele está limitado por Deus. Mas a palavra de Deus diz lá que nós devemos, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, principados, e diz o seguinte, que nós devemos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa palavra ciladas, eu talvez já tenha falado aqui, é composta de duas palavras. Ela, no grego, ela significa metodeia, é a palavra grega para cilada, que vem de metá e rodos. São duas palavras, metá e rodos, que quer dizer, são métodos que ele usa. E Satanás usou de métodos para tentar justificar aqueles aspectos que envolviam o caráter de Jó, que na verdade não eram poucos, né? Os aspectos que envolviam o caráter de Jó é interessantíssimo. Ele era reto, temente a Deus, né? Era um cara quase que perfeito, buscava a perfeição, temente a Deus e se desviava do mal. Então Satanás tenta desvirtuar isso aí de Jó, mas Deus deixa a defesa. Quando Satanás ele faz aquela sugestão de que Deus fazia uma espécie de barganha, dava para ser adorado, dava presente, dava bênção, abençoava para ser adorado. Quando Deus cercou Jó de bens, e Jó só adorava porque tinha sido cercado de bens, na verdade Deus colocou a defesa do caráter dele, estava dizendo, o Senhor, Deus, você está subornando, e Deus o que faz? Não, eu vou colocar a defesa do meu caráter nas mãos de Jó, que nem lá presente estava. Então tu pode fazer isso, que eu tenho certeza absoluta que Jó, na linguagem mundana e atual, Jó não vai dar mole. E realmente Jó não deu mole. Então, ele coloca isso aí. E uma outra coisa também que aparece, depois de todo esse panorama aí, começa aquelas crises de Jó, e nessa crise de Jó, morre 10 filhos de Jó. Eu sei que tem muitas pessoas que se questionam o capítulo 42, onde diz que Jó recebeu tudo em dobro, né? Aí o primeiro questionamento que as pessoas fazem é o seguinte: poxa, se Jó recebeu tudo em dobro, ele tinha 10 filhos, eu não deveria ter 20 filhos?
Tem uma explicação. Na verdade, segundo o que está escrito e falado pelo próprio Jó, Jó não perdeu aqueles 10 filhos. Aqueles 10 filhos foram tomados para Deus. E Jó tinha a fé e a esperança de que encontraria com aqueles outros 10 filhos, os 10 filhos que se foram. Então, aí é que aparece o conceito de dobra da recompensa de Deus, da restituição de Deus. Você vai olhar dobrada todas as porções, porção de camelo, de junta de boi, tudo isso dobrou. Agora os filhos vieram 10. Né? Os 10 primeiros filhos não tinha alusão aos nomes. Os 10 da segunda etapa, parece ali Gemima, né? Parece Késia e Karen Apuk, as mulheres mais bonitas da terra. Né? É isso mesmo, esses 3 nomes? Gemima, Késia e Karen Apuk. As 3 filhas de Jó da segunda remessa. Então, está desfeito esse imbróglio aí de 10 filhos. São 10 filhos que foram para Deus, que ele mesmo que Deus deu, Deus tomou. Ou seja, aqueles foram para Deus. E ele não considera que aqueles estariam perdidos. Então, na verdade, realmente ele recebeu tudo em dobro. Esse é um conceito que nós temos que entender, né? E uma outra coisa a respeito ainda de Satanás, além do capítulo 5, versículo 8 da carta de Pedro, tem um outro versículo, né, que está em Efésios 4, 27, que diz que não deis lugar ao diabo. Ou seja, o que Deus está querendo dizer com isso? Que o diabo ele só atua quando alguém dá lugar a ele. E lugar aí, não pense vocês que é uma coisa abstrata, não. Lugar aí, a palavra para lugar é topos, em grego, que significa lugar mesmo. Ou seja, você não pode dar lugar, não pode deixar Satanás entrar em nenhum lugar, em nenhuma, vamos dizer assim, área de sua vida. Então, isso aí confirmando, corroborando o conceito de que Satanás é um ser ilimitado. E o que ele faz no limite de Deus e muitas das vezes pela nossa permissão. Né? Então, meus irmãos, aqui na revista diz o seguinte: a crise pode chegar a todos. Então, logo o primeiro capítulo, o primeiro subtítulo do capítulo 1. Sim, a Bíblia diz que o sol, ele nasce para o justo e para o injusto, para o ímpio. Ela diz que a chuva cai tanto para um quanto para outro. Mas qual é a diferença, qual é o diferencial, digamos assim, de um e de outro, do ímpio e do crente? Mateus 7, 24 diz o quê? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as cumprem, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, as torrentes, os ventos, deu sobre ela e não a derrubaram, né? E ela permaneceu firme. Nessa mesma passagem ele fala de um outro tipo de homem, né? E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, assemelhá-lo-ei a um homem sensato, que construiu sua casa na areia, e veio as chuvas, as torrentes, derrubaram, e a casa caiu. E grande foi a sua perda, diz o texto. Então, o que nos diferencia do ímpio? É que nós temos uma estrutura baseada em quem? Baseada na rocha, que é Jesus Cristo, que nos dá força para vencer essas adversidades, para nos dar força, como diz o título aqui, a atravessar a crise com perseverança. É o que? É o fato de termos uma esperança, de termos uma fé. Do tamanho, não vou dizer do tamanho, né, que Jó, além de todos os pressupostos que nós vemos aqui em elogio, a ponto de Deus fazer uma defesa dele, ele era um homem cheio dos chamados frutos do Espírito, né? E dos quais a paciência, né, que é a longanimidade, melhor dizendo,
era o carro-chefe, né? Era o principal fruto do Espírito na vida de Jó. Bom, meus irmãos, eu percebi que meu tempo se foi. Mas eu queria deixar aqui, tem aqui num dos tópicos dessa revista, fala de uma coisa que serve de alerta para nós. Aparece o tempo todo, o livro de Jó, ele é interessante que aparece Jó questionando Deus, são 16 porquês que o Jó profere em relação a Deus. Por que eu não morri na barriga da minha mãe? Por que eu não morri quando nasci? Por que o leite da minha mãe não secou quando ela me amamentava? Ele faz 16 porquês. Na verdade, 34 questionamentos que Jó faz a Deus. E interessante que Deus fica em silêncio. E aqui vai um recado, né, para aqueles que intercedem, aqueles que oram em favor de si mesmo, de sua família, seja lá quem for, a respeito do silêncio de Deus. O silêncio de Deus, ele é um negócio meio dolorido, né? Você orar a Deus e não ver nenhuma resposta, ver Deus em silêncio, talvez seja pior do que o pior barulho de uma circunstância que nós atravessamos. O silêncio de Deus realmente nos deixa meio desconfortável, né? Mas no capítulo 38, né, no capítulo 38 de Jó, Jó quebra o silêncio e começa a fazer ali, ele faz 184, se não me falha a memória, 184 inquirições para Jó. E uma das que ele faz é interessante. Jó, onde você estava quando eu fundava a terra? Responde-me, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas se tu sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Então, ele começa a fala, Jó, o negócio não é bem assim do jeito que tu está entendendo. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou muito mais poderoso do que tu pode imaginar. Isso que está acontecendo contigo aí é parada molinha de resolver. Então, na verdade, eu quero terminar com isso. Por mais que seja o nosso sofrimento, por pior que seja a nossa situação, ainda que nós tenhamos acabado com nossos bens, tenha acontecido um desastre como aconteceu na família de Jó, ainda que nós sejamos afligidos por toda sorte de doenças, eu quero dizer uma coisa para finalizar isso aqui. Os celeiros, os estoques de bênçãos de Deus, os estoques de respostas positivas de Deus, são inabaláveis. Se Ele te responder com 1 milhão de bênçãos, não vai interferir em nada no estoque de bênçãos que Deus tem para nós. Se Ele te responder com 1 bilhão de bênçãos, não vai interferir em nada no estoque, no reservatório de bênção de Deus. Amém? Assim, eu agradeço a oportunidade em o nome de Jesus.